Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor. Estamos mais uma noite aqui para estudarmos a palavra de Deus e como nós estudamos e já demos início, melhor dizendo, ao estudo ao livro na carta de Paulo aos Romanos, nesta noite nós estaremos estudando uma vez mais a carta, porém o capítulo de número 10. Você que está conosco agora através do YouTube, pode estar pegando a sua Bíblia, abrindo na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo de número 10, pega papel, pega caneta, chama a família, senta na sala e vamos estudar a palavra de Deus. O capítulo 10, Paulo começa dizendo o seguinte, capítulo 10, versículo de número 1, a seguir o texto: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O texto que nós lemos e iremos meditar versículo por versículo, pelo menos desta carta do apóstolo Paulo, no capítulo de número 10, traz o entendimento que Paulo quer passar para os irmãos cristãos, novos convertidos, igreja esta que estava em Roma, judeus que haviam sido convertidos ao cristianismo e estavam vivendo uma crise entre eles. A palavra de Deus vai dizer que o desejo do coração e a oração de Paulo era para que houvesse salvação em Israel. E ele vai falar no versículo de número 2 acerca do testemunho dos irmãos, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus. Só que há um porém aqui na fala do apóstolo, mas não com entendimento. Não obstante vocês terem zelo de Deus, porém vos falta entendimento. A carta de Paulo, se você puder agora abrir a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2, olha o que o Paulo vai falar para os irmãos, capítulo de número 3, versículo de número 3, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. O que Paulo está dizendo aqui é justamente o seguinte: vocês têm sido zelosos tanto quanto eu fui zeloso da lei. Vocês têm sido cuidadoso quanto o costume, quanto as práticas, tanto como eu fui. Crendo e julgando no coração, está sendo alguém que cuida das coisas de Deus, mas falta entendimento. Você vai perceber no capítulo de número 9 do livro de Atos, que Paulo, no versículo de número 1, respirando ainda ameaças e morte contra os cristãos, ele recebe carta dos principais das sinagogas, dos judeus. E a Bíblia vai dizer que Paulo, ao receber essa carta, ele vai em direção a Damasco. Enquanto estava na sua missão, com a carta na mão,
indo a Damasco, no meio do caminho, um esplendor de luz lhe aparece. A Bíblia vai revelar no capítulo 9 do livro de Atos, que aquela voz fala. Todos que estavam com Paulo ou com Saulo não enxergaram o que estava acontecendo, pois o esplendor de luz que veio repentinamente ofuscou as vistas daqueles que estavam naquele lugar. Porém, eles ouviam, não entendiam e também não enxergavam. Quando Saulo fala: quem és, Senhor? A voz do Senhor Jesus fala-lhe ao coração: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Saulo julga no seu coração, está tendo zelo pela lei, e em uma empreitada a Damasco, com carta das autoridades da sinagoga, ele agora vai perseguir os cristãos. O Senhor, no meio do caminho, para a sua caminhada e lhe diz: dura coisa é para você, Saulo, recalcitrar contra os arguilhões, dar murros em pontas de faca. E ele diz agora: Senhor, quem falas? E o Senhor: sou eu, Jesus, a quem você persegue. Perceba que Saulo estava perseguindo não ao cristianismo, mas o próprio Jesus, através dos novos cristãos que estavam propagando a palavra de Deus. Atos capítulo 2, versículo 11, a Bíblia vai dizer que naquela festa, ali no Pentecostes, uma festa muito popular, haviam entre os judeus, ali em Jerusalém, cretenses, árabes, forasteiros romanos. E alguns estudiosos chegam a afirmar que esses forasteiros romanos são esses recém-convertidos que agora estavam em Roma, havia agora regressado à sua cidade, e agora eles estavam crescendo como igreja. E no capítulo de número 1, o apóstolo Paulo, ele expressa o desejo de conhecer esses irmãos. Ele está escrevendo agora essa carta, ele está agora escrevendo agora a doutrina, ensinando esses irmãos acerca da sua fé. E ele diz: o desejo do meu coração e a minha oração para com Israel é para que haja salvação. No versículo de número 2 da carta aos Romanos, do capítulo 10 que nós lemos, ele diz: porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Assim como eu tinha zelo da lei e não tinham entendimento, vocês estão tendo zelo da lei, porém sem entendimento. A história vai dizer que no ano 56, houve um imperador que expulsou todos os cristãos judeus de Roma. Só que nesse expulsa e retorna, Paulo agora chega e ele estabelece agora o ensino para esses irmãos. Havia uma certa discussão entre aquele grupo seleto de judeus convertidos ao cristianismo e aqueles irmãos forasteiros romanos que agora estrangeiros, mas convertidos ao cristianismo. O que eu percebo é que o apóstolo Paulo está revelando aos irmãos que a graça de Deus não é restringida a um grupo somente, ou a graça de Deus não era para ser revelada somente para um povo. A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus não entregou a Jesus Cristo na cruz do Calvário somente para que um povo fosse resgatado. Deus não entregou Jesus Cristo na cruz do Calvário somente para uma raça, somente para uma linhagem, uma etnia. Jesus morreu na cruz do Calvário para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tivesse a vida eterna. No capítulo 10 do texto que nós lemos, no versículo de número 3 diz o seguinte: porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus,
olha o versículo 4 como completa. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Homem algum poderia cumprir a lei se não fosse perfeito. Jesus, como 100% homem, ele também era 100% Deus. No livro de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 17, ele diz o seguinte: não cuide que vim abrogar a lei, que vim desfazer a lei. Muito pelo contrário, eu vim cumprir a lei. Só Jesus Cristo poderia cumprir ipsiliter toda a lei de Moisés, toda a Torá. A Bíblia vai dizer que esses mandamentos foram reduzidos: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quantas vezes ou quantos anos permaneciam os enfermos ali na beira do tanque em Betesda? Quanto tempo não levou um paralítico à porta do templo chamada Formosa? Quantas vezes não passou um religioso, aquele estrangeiro que estava na beira do caminho, passou o levita, não atendeu a ele, mas vindo o samaritano, ali um samaritano veio e estendeu as suas mãos, sarou as suas feridas, colocou numa hospedagem e disse para o dono da hospedagem: após os seus dias se cumprirem aqui, tudo que ele usufruir, eu estou pagando. Aqui nós percebemos que a graça de Deus alcança a todos, independente da sua cor, independente da sua raça, independente da sua condição financeira. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o apóstolo Paulo está falando aos irmãos em Roma que o fim da lei é Cristo. A lei se cumpria a partir do momento em que Cristo, quando veio à terra, ele exercendo o seu ministério, mostrou para a humanidade que a misericórdia de Deus poderia ser revelada ao pecador. Quantas vezes Jesus chegou no sábado e curou? Quantas vezes Jesus entrou na casa de publicanos, pecadores, comeu com eles, sentou à mesa com eles? Quantas vezes Jesus chegou para alguém e falou assim: vai e não peques mais, para que nenhum mal te suceda? Perceba que a graça de Deus revelada através de Jesus Cristo para a salvação do pecador. O texto vai seguir dizendo no versículo de número 5, quando o apóstolo Paulo expressa acerca da distinta justificação de Deus por meio da lei e por meio da graça, através do conhecimento da pessoa no Senhor Jesus Cristo. Ele segue dizendo o seguinte: ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Paulo está dizendo o seguinte, que aquele que cumpre a lei viverá segundo a recompensa ou reconhecimento que, empregado pelos seus esforços, será retribuído a ele. A justificação virá através da meritocracia. E o que é a meritocracia? Eu tenho um rabisco aqui para lhe dizer. A meritocracia é o seguinte, vamos lá, é uma organização social que busca promover os indivíduos nos diferentes espaços sociais, tanto como instituições civis, militares, trabalho, iniciativa privada, poder público e etc., em função de seus méritos, aptidão, trabalho, esforço e competência. O que quer dizer isso? Paulo está dizendo que a justificação por meio da lei virá através da sua meritocracia, através da sua aptidão, do reconhecimento do indivíduo. Então, pastor, por que Deus estabeleceu a lei para o homem cumprir, sendo que o homem, em sua essência, haja vista que no jardim do Éden,
ele caiu, ele pecou, ele transgrediu, e de forma alguma, em sua própria natureza, ele poderia cumprir a lei. Deus estabeleceu a lei para que o homem pudesse enxergar que em sua fraqueza, através dos seus esforços, ele não poderia cumprir toda a lei, a não ser que fosse alguém perfeito. Só que o homem não é perfeito, o homem é imperfeito. E quem poderia cumprir toda a lei? Jesus Cristo. Jesus Cristo não pecou, Jesus Cristo não caiu, Jesus Cristo não transgrediu. Muito pelo contrário, ele foi levado ao matadouro como ovelha muda. Ele entregou a si mesmo na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Ele não reclamou, ele não murmurou e foi levado ao madeiro com morte de cruz, morte de vergonha, para cobrir a minha nudez e a sua nudez. Então, através da lei, Deus traz o conhecimento ao homem que ele depende da graça de Deus revelada através da pessoa do Filho amado de Deus, Jesus Cristo. A sequência no versículo vai dizer o seguinte: essa é a justificação por meio da lei. O homem vai viver o seguinte: estas coisas viverá por elas aquele que vive pela lei. Porque a vida é uma semeadura. Você planta, você colhe. Que semeia na carne, colherá na carne. Quem semeia no Espírito, colherá no Espírito. Essa é a lei. O versículo 6 diz o seguinte: mas a justiça é pela fé. Diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, a tomar, a trazer dentre os mortos a Cristo. Olha o versículo 8. Mas o que ela diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. Paulo está dizendo que a palavra do conhecimento de Deus não está intrinsecamente reservada a um grupo seleto, ao judeu. A palavra está perto de ti, no teu coração e na sua boca. Então a palavra, ela está ao conhecimento daquele que abrisse para ela. É por isso que João, capítulo de número 8, versículo 32, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A libertação, a justificação por meio da fé, não vem através das práticas humanas, do reconhecimento da aptidão humana, do cumprimento do exercício da lei mosaica, mas sim através do reconhecimento da pessoa do Filho amado de Deus, Jesus Cristo, que mesmo disse em João, capítulo de número 1, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se alguém quer a justificação em Deus, tem que ser por meio do caminho, da verdade e da vida em Cristo Jesus. Você está entendendo a diferença entre a justificação por meio da aptidão humana, que é através da lei, e a justificação por meio da graça, que é Cristo, que é o fim da lei. A lei se cumpre em Cristo, onde se revela a graça do Filho de Deus. A sequência do texto diz o seguinte, versículo de número 9. Você que está acompanhando pelo YouTube, dá tempo você compartilhar, tá? Manda aí para os seus amigos, manda aí para a família, senta na sala, toma papel e caneta e venha fazer algumas anotações. Estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, tá bom? Capítulo de número 10, versículo por versículo. E o versículo a ser lido agora é o versículo de número 9. Olha o que diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Que coisa extraordinária, irmão. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Perceba que Paulo está dizendo que a salvação não é exclusiva para um povo, é para todo aquele que crer que Cristo morreu na cruz para o salvar. Se com o coração crer para justificação, com a boca confesse para a salvação. Crê com o coração para a justificação, porque é graça, porque o coração você não vê, fé você não enxerga, mas você coloca em prática através da sua confissão. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que confessar o Senhor diante dos homens, o Senhor o confessará diante dos anjos. Graça de Deus sobre as nossas vidas, porque a Escritura diz, versículo 11: todo aquele que nele crer não será confundido. Paulo está escrevendo para os novos convertidos, judeus cristãos, e para os romanos cristãos. Havia uma disparidade muito grande, uma rixa muito grande entre romanos e judeus, e ele está expressando aqui, justamente revelando aqui o conhecimento da graça de Deus para povos distintos, de práticas distintas, de origens distintas, mas dizendo que o céu une tanto a judeus como a gregos, que o céu une tanto a romanos como prosélitos, cretenses, árabes. Não é verdade? A graça de Deus nos une. As denominações nos separam. Denominações são coisas de homens, mas a graça de Deus nos unifica. Porque quando a trombeta tocar, só para ficar aqui um parêntese aberto para você, entre parênteses, melhor dizendo, quando essa trombeta tocar, a trombeta de Deus tocar, lá na glória seremos um só povo. Ainda que aqui entre os homens estamos separados em nossos dogmas, nossos costumes, nossas tradições, lá na glória nós seremos um só povo, porque nós somos chamados noiva do Cordeiro. A sequência, versículo de número 12: porquanto não há diferença entre judeu e grego. Olha o que eu acabei de falar. Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É por isso que Paulo fala, repito, a palavra está perto de ti, no teu coração e na tua boca. Aquele que crer com o coração, crê para justificação. E aquele que confessa com a boca, confessa para a salvação. Por isso que Romanos, no capítulo 8, a palavra vai dizer: nenhuma condenação há para aqueles. Não está destinando a um grupo seleto, está destinando para aquele que está em Cristo Jesus e é uma nova criatura. Glória ao nome do Senhor Jesus. Versículo 14: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Paulo está dizendo aqui, nós precisamos pregar a todas as gentes, não somente a grego, não somente ao judeu, mas a todos os povos. Todo aquele que crer e confessar será salvo. Que extraordinário a palavra de Deus. Versículo de número 16 diz assim, ó: mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura,
Israel não o soube. Primeiramente, diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. O que Paulo está dizendo aqui? Aquilo que João falou. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que o recebeu, ele deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. E não é diferente nos nossos dias. A palavra de Deus está sendo pregada, mas poucas pessoas estão dando crédito à nossa pregação. Sabemos muito bem que o príncipe deste mundo, que é Satanás, ele cegou o entendimento de toda a humanidade. As pessoas estão entregues às suas próprias paixões, vivendo a concupiscência da carne, a soberba da vida. Estão vivendo sob a lei do pecado. A lei do pecado segundo as obras da carne que operam em vossos membros. De forma que tem vivido como escravos do pecado. A palavra do conhecimento de Deus está sendo pregada. E como Paulo disse na carta, nessa mesma carta, no capítulo 2, a Bíblia vai dizer que não obstante eles terem conhecimento de Deus, a Bíblia vai dizer que eles foram entregues às suas próprias paixões. Por quê? Homens desafeituosos, infiéis dos contratos, não honram pai, não honram mãe, inflamando-se entre si, onde mulheres deixaram o uso natural, inflamando mulher com mulher, homem com homem, detratores, mentirosos. E a Bíblia vai falar que aqueles que cometem tais práticas são dignos de pena de morte, e a morte espiritual. E aqueles que consentem com tais ações também estão condenados à morte, porque a própria Bíblia vai dizer, querido, no capítulo 3 dessa carta de Paulo, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Perceba que o que Paulo está trazendo ao entendimento dos irmãos é aquilo que ele falou na carta aos Filipenses, no capítulo de número 3. Eu não julgo ter alcançado a estatura da varonilidade perfeita, mas uma coisa eu faço. Perceba que a fé é exercício. Uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo, para o prêmio na soberana vocação em Cristo Jesus, para alcançar a estatura da varonilidade perfeita. Deus nos chamou para trilhar um caminho de novidade de vida. Deus te chamou para trilhar um caminho de crescimento espiritual. Deus te chamou para trilhar um caminho aonde você passar por ele, você venha exalar o perfume do conhecimento de Cristo. De que maneira? Aonde você passar, as pessoas que te conheciam vão perceber em você, vai ali um rapaz que está totalmente diferente. Eu lembro como ele era, eu lembro como ela era, mas agora está totalmente diferente. O rastro que você deixar vai mostrar para aqueles que testemunham a sua vida que você é uma nova criatura. Deus é extraordinário. E Paulo vai dizer, Paulo segue dizendo: o Senhor passará a chamar aquele de meu a quem não era. O Senhor passará a chamar de meu amado aquele que não era seu amado, porque os seus não o receberam, mas aqueles que o receberam, tantos quantos receberam a ele por meio da graça, serão justificados pela fé. Não vem de vós, é um dom de Deus, a nossa justificação por meio da revelação do conhecimento de Jesus Cristo, porque ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E o texto segue finalizando da seguinte forma: e Isaías ousadamente diz: fui achado pelo que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente.
Ele se esforçou para o seu povo, mas o seu povo não quis saber dele. Foi o próprio judeu que assassinou Jesus. Foi a própria religião que assassinou a Jesus. Foram o seu próprio povo que o assassinou. Sabemos muito bem que há um plano de salvação, mas a ferramenta do assassinato aqui foi o seu próprio povo. A vontade de Deus é que nenhum dos seus filhos se percam. É por isso que Ele não deixou uma exclusividade salvífica. Ele estendeu a salvação a todos quantos nele crer. E eu quero finalizar nessa noite com um texto na epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 2, lendo alguns versículos para vocês, versículo de número 8 e o versículo de número 9 e o versículo de número 10. Versículo 9 e versículo 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós alcançamos o privilégio da justificação da fé em Cristo Jesus por meio da graça. E o que é graça? Favor imerecido. Paulo era um homem extraordinário, um homem de dupla nacionalidade, um homem judeu da origem da tribo de Benjamim, nome Saulo, da derivação de Saul, nascido em Tarso, lá em Roma, dupla nacionalidade, tinha por direito a nacionalidade romana porque nasceu em Tarso. Não usou o nome judeu Saulo para a propagação do evangelho, creio eu, para que de forma estratégica ele alcançasse as nações pelas quais o Senhor falou com ele: vou te chamar para o gentio. E assim ele usou o nome dele Paulo, que é o nome romano, como Paulo na origem Paulus, e ele ali propaga o evangelho da graça. E esse evangelho da graça, essa justificação por meio da fé, alcançou-nos, e hoje estamos aqui estudando a palavra de Deus, ampliando a nossa mente nessa escola de profetas, para que caminhemos em luz, caminhemos pelas vias do conhecimento de Cristo, para que cresçamos na graça e no seu conhecimento. Eu quero orar por você nessa noite, nesse momento. Eu quero orar por sua família, eu quero orar por sua casa, em nome de Jesus. Ore comigo. Soberano Deus e eterno Pai, rendemos graças ao Senhor por esta rica oportunidade de estarmos estudando a sua palavra, de meditar um pouco, Senhor, como nós meditamos nesse capítulo de número 10 da carta de Paulo aos irmãos em Roma. Que possamos ampliar o nosso entendimento quanto à justificação mediante a fé em Cristo Jesus. Sabedores de que, crendo com o coração, alcançamos a justificação no Senhor, e confessando com os nossos lábios, alcançamos a salvação. Que possamos propagar esta graça que alcança nações, povos e raças. Pai, que a nossa casa possa estar fincada na rocha que é Cristo. Que as nossas vidas estejam na palavra do Senhor, para que através da Tua palavra possamos dar testemunho de quem o Senhor é, através das nossas atitudes. Que a Tua mão, que a Tua bondade esteja sobre esta vida, sobre esta casa, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Esta foi mais uma aula, capítulo de número 10 de Romanos, tá? E na próxima sexta-feira nós estaremos estudando o capítulo 11. Convida seus amigos, senta na sala, convida a família, pega papel e caneta
e vamos estudar essa carta extraordinária, versículo por versículo. Até a próxima aula. Deus abençoe.